Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast de começo de semana. A gente vai falar um pouco rapidamente sobre alguns jogos dos estaduais. Hoje eu vou tentar passar brevemente, né? Eu tentar fazer um podcast mais curto. A verdade é que a gente sempre tenta fazer um podcast mais curto, mas a gente vai entrando em assuntos atrás de assuntos e a gente começa a filosofar aqui e o tempo vai correndo, tá? Eu quero começar o podcast mais uma vez falando, né, da questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tá? A gente, pelo final de semana, a gente começou a acompanhar os noticiários esportivos e tem cerca de 30 jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano. Eles estão ali isolados, né, em uma residência, pedindo ajuda ao governo brasileiro para ver se eles conseguem, né, uma forma, uma alternativa de tentar sair da Ucrânia para algum país vizinho, enfim, se conseguirem se deslocar para algum país vizinho. Né? Existem relatos de alguns brasileiros que andaram quilômetros e quilômetros para chegar até a Polônia, por exemplo, e não conseguiram. Né? A fronteira, a polícia de fronteira ali, enfim, eu não sei como é que é o nome apropriado, alguns brasileiros não conseguiram nem entrar. Então, assim, existe uma questão diplomática, né? Fora não só a questão do perigo de você andar num país em guerra, né? Onde pode acontecer bala perdida, onde a Rússia lança mísseis, foguetes em direção a alvos ucranianos, né? A gente sabe que apesar da tecnologia militar avançar muito, existem erros de cálculo, né? Podem haver falhas nos equipamentos e, se você estiver no lugar errado, na hora errada, você pode pegar uma região em meio a um conflito, em meio a uma disputa. Então, realmente é uma situação muito delicada. Né? Eu acho que os jogadores realmente estão certos, né, de buscar um apoio, de tentar buscar um apoio oficial, né, para uma saída da região. É claro que é muito complicado também para o Itamaraty. Itamaraty é quem lida com essas coisas diplomáticas, né? É muito complicado, né? Assim, a gente entende que são pessoas que precisam de ajudas, mas existem tantos outros brasileiros, né? Tantos outros milhares brasileiros, não sei se chegam aos milhares, né, na Ucrânia, mas que também fazem esse apelo, né, ao Itamaraty, buscando uma ajuda, um auxílio, e tirar todo mundo realmente é complicado, né? Eu já falei aqui, repito, aqui no podcast a gente acaba repercutindo mais a questão do futebol, porque a gente acaba falando mais de esportes aqui, mas a gente não pode deixar de destacar também toda a questão humanitária, né? O problema humanitário, refugiados, enfim, que vão acontecendo, né? Que vão sendo desencadeados em virtude desse conflito. Então, realmente é uma situação delicada, né? Onde as pessoas estão isoladas, no caso, eu deixo aqui os jogadores, mas qualquer outro cidadão de outra nacionalidade vive na mesma realidade. Isolado, tentando fazer um racionamento de comida e água, né? Suprimentos são escassos, né? Os russos é uma tática de guerra, né? Você acaba tentando neutralizar o suprimento, o abastecimento de energia, de recursos do país inimigo. Então, todo mundo que está na Ucrânia hoje, né, está passando por uma situação muito delicada. E eu repito, eu friso aqui a situação dos jogadores, porque a gente acaba falando mais de esportes, né, mas isso se aplica, quando eu falo jogadores, imagine qualquer outro cidadão, inclusive os próprios cidadãos ucranianos, né, vivendo uma situação de extrema fragilidade nesse momento, né, que se encontram em meio a um país em guerra, né? Então a gente obviamente vai continuar acompanhando, né, a situação da Ucrânia em si, a situação dos brasileiros, né? A gente cita os brasileiros porque são mais próximos da nossa realidade, dos jogadores, que aí é mais próximo do podcast aqui que a gente fala de esporte. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai gravar mais podcast, a gente vai repercutir a informação, tá certo? Falar de Vitor Pereira daqui a pouco. Eu só quero deixar aqui o último comentário em relação ao desfecho aí da história, da polêmica entre o craque Neto e o Abel Ferreira, tá? Pelo que a gente pôde apurar, o Abel Ferreira desistiu de entrar com um processo contra o craque Neto, tá? No último programa de sexta-feira, o Neto ele se desculpou, né? Assim, sem muita convicção, obviamente, daquilo que ele falou.
ele não entendeu pelo programa, aparentemente ele não entendeu a gravidade do que ele fez, tá? Mas ele viu que pegou muito mal, ele pediu desculpas ao Abel Ferreira, à mãe do Abel Ferreira, e eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que em virtude disso o Abel Ferreira optou pela não, né, por não entrar num processo judicial, que a gente sabe que demanda muito tempo, demanda muito custo, muito esforço por parte de ambas as partes. Então acho que o Neto tomou a atitude correta, assim, por mais que ele não. É o que eu falei, a gente não dá para julgar e não dá para entender o que de fato passou pela cabeça dele. Assim, eu digo mais pelo discurso que ele fez, ele não entendeu ainda a proporção daquilo que ele falou, assim, o quanto que existem é, 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 colocações pejorativas em relação a xenofobismo e machismo, tá? Então, óbvio que não foi algo, como é que a gente pode dizer assim, foi algo meio subliminar, óbvio, mas é aquilo que eu falo, é aquela coisa do xenofobismo, do machismo estrutural. São coisas que estão enraizadas e às vezes muita gente sequer percebeu, né? E então eu acho que ele vai entender, né? É um cara que realmente sempre se mostra a favor de causas sociais, as questões polêmicas ele nunca se, se abstém de falar sobre o assunto, e não é aqui querendo defender o apresentador. Eu concordo com muita coisa que ele fala, acho que ele é um pouco showman, né? É óbvio, ele é famoso não só pelo jogador que ele foi, mas pelo showman que ele é hoje. E a gente tem que respeitar. Ele tem a sua forma de se comunicar. A gente respeita isso. Óbvio que a gente critica o que tem que ser criticado. E eu deixo mais uma crítica aqui, né? Se o craque Neto um dia me ouvisse, ele ia me xingar a rodo. Mas eu deixo mais uma crítica aqui, porque ele passou boa parte do programa falando: eu sou uma das melhores pessoas desse país. Quando eu doei milhões de toneladas junto com empresas parceiras para, enfim, para várias situações que aconteceram no país, né? No Rio de Janeiro, no começo do ano na Bahia, ajudo as pessoas, e isso os veículos de imprensa não noticiam. Assim, eu acho que o que não está em discussão, né, o ser humano que ele é. Agora, assim, alguns meses atrás, o Neto ele fez questão de criticar o Alexandre Pato por um post defendendo o tenista Djokovic, né, número 1 do mundo, que iria disputar o Aberto da Austrália, né? E ele entrou num processo judicial contra o país para ele ficar no país e disputar o torneio. Naquela situação, naquele momento, o Neto criticou o Alexandre Pato e criticou também o Djokovic, né? Só que assim, o Djokovic, assim, fazendo um paralelo, claro que a questão do Djokovic foi muito mais grave, né? É uma pandemia, a questão do coronavírus. Apesar do tenista nunca ter se posicionado contra a vacina, tá? Ele recentemente se posicionou, ele disse que é a favor da vacina, ele é a favor de tudo. Ele quer ter o direito de ser livre e não tomar a vacina, é uma opção dele. E se tiver que abrir mão de todos os torneios para defender aquilo que ele acredita, ele vai defender. Só que assim, o Djokovic, ele é uma das personalidades que, como pessoa, injeta mais dinheiro na pesquisa enfim, de tratamentos, de medicamentos para ajudar a combater o coronavírus, tá? Ele é uma das pessoas que mais injeta dinheiro. Eu não sei o número exato, se você procurar no Google aí, você vai achar os tantos milhões que o Djokovic investe, tá, na pesquisa de terapias e soluções alternativas, tratamentos alternativos para o coronavírus, tá? Então, assim, aquilo que eu falo, uma coisa boa não exclui uma coisa ruim, tá? Porque é aquilo que eu falo, o Neto, ele ficou boa parte do programa falando das coisas boas que ele fez, e é aquilo que, assim, é legal, beleza, assim, eu acho que você tem que fazer a coisa boa porque você se importa, porque é aquilo que acredita. Agora, isso não tem que ser uma moeda de troca. O fato de você ser uma baita pessoa, um baita ser humano, não te exime da culpa de cometer erros. E se você comete erros, você tem que ser criticado. E, lamentavelmente, os erros acabam chamando e ganhando mais repercussão do que as coisas boas. Né? É a mesma coisa do Djokovic. O que o Djokovic criou de hospital, o que ele já ajudou de pessoa, cara, é só procurar. Procura o post do Alexandre Pato. Né? Ele traz apenas uma parte das coisas
das ações de caridades que fez o Djokovic. Só que assim, eu critiquei o Djokovic, critico até hoje, tá? Porque ele é um cara, ele é uma figura pública que influencia muita gente. E ele tomando a vacina certamente isso iria influenciar muita gente, né? E ele não tomando a vacina, isso influencia também tantas pessoas que não creem na vacina. Então, por isso que é óbvio que eu entendo a situação dele, ele vive no mundo livre, num país livre, ele quer ter a opção de escolha. A gente entende o argumento e a gente respeita. Agora, concordar é outra coisa. Não concordo dele brigar com um país para jogar um torneio onde todo mundo tem que estar vacinado. Não concordo. Eu acho que foi uma das maiores aberrações que o Djokovic fez na carreira. Mas enfim, né? E aí eu cito aqui as tantas outras tantas coisas maravilhosas que ele fez na carreira e que ele continua fazendo, né? Ações de caridade. E eu espero que ele continue fazendo isso. Só que assim, uma coisa boa, muitas coisas boas não apagam uma coisa ruim que você fez. Então fica uma coisa para reflexão, assim, pro próprio Neto, né? Se um dia ele vai me xingar se ele ouvir isso, claro, mas para ele refletir, porque ele mesmo criticou o Djokovic, né? E claro que, poxa, ele falou uma coisa ali, eu acho que foi infeliz, não acho que ele teve a intenção de ofender ninguém de forma alguma. Ele óbvio que ele entra no clima, o sangue sobe, ele acaba soltando coisas sem pensar muito na hora, mas é aquilo que eu falei, ele é um cara esclarecido, né? Às vezes um pouco cabeça dura, mas ele vai entender aquilo que ele falou, a problemática que existe em volta do que ele falou. E cara, assim, você jogar na cara as coisas boas que você faz, eu acho até feio, porque assim, parece que você está querendo justificar as coisas ruins que você faz. Que só porque você faz uma coisa boa, você tem o direito de fazer uma coisa ruim. Não é isso, né? Eu acho que se você quer fazer uma coisa boa para se aparecer, então não faça. Agora, se você quer fazer uma coisa boa porque isso te faz bem, porque você quer ajudar o próximo, então faça. Mas depois não use isso como moeda de troca, né? Como uma forma de bala trocada quando te criticarem, quando te machucarem. E, cara, lamentavelmente a gente sabe que é um país. É um país não, o mundo como um todo, né? Existem pessoas doentes, né? E acabam atacando familiares do apresentador. O que isso tem a ver? Enfim, só para ponto final, assim, não tô aqui para defender ninguém. Eu acho que é um baita cara, um baita ser humano, é um personagem. As pessoas não gostam da forma como ele se posiciona, forma como ele apresenta o programa. Mas é um personagem, cada um escolhe a forma como quer se apresentar ao público. Eu prefiro muito mais uma pessoa como o Neto, como o Felipe Melo, como o André Sanches, né? Que se posicionam de forma contundente sobre uma opinião do que pessoas que, poxa, ficam em cima do muro. Aqui no podcast a gente fica em cima do muro também, né? A gente tenta pensar em todos os pontos de vista e às vezes não deixa uma opinião pessoal, né? E eu prefiro muito mais alguém que tenha, né, bate na mesa e defende aquilo que ele acredita, do que, poxa, ficar fazendo, né, a boa praça, como fez o Casemiro naquela época que foi decidido que a Copa América seria disputada no Brasil. Ele querendo falar que era contra, mas, poxa, ele fez ali um jogo, deu aquela rebolada ali, ficou meio em cima do muro, quase soltou, mas não soltou. E muita gente cobrou o Casemiro por isso, né? E eu não cobro, eu acho que assim, ele entende a situação, ele sabe que é muito complicado, sabe que ele vai disputar a Copa América no país, não dá para ele se indispor também com o país, com a nação, né? Enfim, é uma situação delicada, é difícil, a gente entende, mas eu gosto muito das personalidades, dessa galera com personalidade que fala o que pensa, que fala o que acredita. E, cara, assim, quando tiver um tempo para pensar, para refletir, quando a poeira baixar, eu tenho certeza que é um cara que vai entender, né, o que de errado tinha na fala dele, tá? Vamos pular, porque são águas passadas, né? E assim, é o que eu falei, pelo que a gente pôde apurar, o Abel Ferreira não vai tomar nenhuma atitude, então que assim seja, né? Que assim seja. Eu acho que um fala uma coisa, o outro pede desculpa e assim a gente segue a vida, né? A gente segue a vida dessa forma, tá? Vamos pular agora sim pro futebol, falar rapidamente de alguns resultados dos estaduais, porque a gente teve no sábado, tá? No sábado, Fluminense e Vasco, 2-0 Fluminense, belíssimo resultado pro Fluminense.
Atlético Mineiro e Pouso Alegre, 3-2 para o Atlético Mineiro, para o Galo. Tá? E na rodada de domingo, o Corinthians venceu o Bragantino. Mais uma vitória do Fernando Lázaro, entrega aí o Corinthians para o Vitor Pereira com quase 90% de aproveitamento, Fernando Lázaro. Impressionante o resultado. Palmeiras, Inter de Limeira, perdão, galera. No caso, Inter de Limeira e Palmeiras, né? 0-0, um jogo difícil, chorado. Um jogo que mostra que o Palmeiras reserva realmente precisa mudar muita coisa. O Abel Ferreira precisa mudar muita coisa. O time reserva do Palmeiras não sei se é falta de ritmo, se é falta de motivação. Eu realmente não sei o que acontece, tá? Não sei o que acontece. E jogam aí, nesse time reserva, por exemplo, Renan, que já foi um destaque. Joga Jorge, né? Um cara de seleção, chegou com muita expectativa, não rende absolutamente nada. Patrick de Paula, nada. Atuesta, pouca coisa, pouca inspiração, né? E o Palmeiras, cara, assim, agora acreditem se quiser, tá? Eu vou falar só nomes de atacante. O Palmeiras jogou com Wesley, foi substituído pelo Gabriel Veron. O Palmeiras jogou com Breno Lopes, foi substituído pelo Giovani. O Palmeiras jogou com Daverson, foi substituído por Rony. E o Rafael Navarro, que jogou os 90 minutos. Você percebe a quantidade de atacantes que eu acabei de citar e o Palmeiras sequer teve uma oportunidade clara de abrir o placar. Então, é extremamente preocupante como rende esse time reserva e como rende esse ataque do Palmeiras. O ataque do Palmeiras hoje é totalmente baseado no Dudu e no Rafael Veiga. No Dudu e no Rafael Veiga. Assim, totalmente não vão ser injustos. Às vezes pode acontecer um lance casual, mas 95% dos gols do Palmeiras vão passar pelos pés do Dudu e do Rafael Veiga. Então é algo para se preocupar, porque o Palmeiras fez contratações, se reforçou, mas os reforços estão longe de ser aquilo que o Palmeiras precisa para a temporada. Estão muito longe, tá? O Atuesta chegou aí com muita expectativa, não mostrou muita coisa ainda. Jailson, eu acho que tá entrando no clima, né? Acho que até o Campeonato Brasileiro ele tem condições até de disputar uma titularidade, de fato, uma titularidade mesmo, assim, sempre sem questionável, né? O Murilo vem fazendo gols, né? Mas ainda tem muito a crescer de produção. E o Rafael Navarro ainda não apresentou absolutamente nada, por exemplo, né? É uma grande decepção aí. Tava aí nos padrões que a presidente do Palmeiras falou, de ser jovem, de ter potencial, e o que parece que não tem potencial nenhum, né? Parece que foi uma baita de um erro de contratação. Era melhor nem ter contratado. Era melhor ter renovado com o Daverson. Eu realmente me pergunto isso, tá? Alguns torcedores podem até achar uma heresia, mas eu realmente acho que era melhor renovar com o Daverson do que ter contratado o Rafael Navarro. Mas enfim, vamos dar sequência, porque foi o artilheiro da Série B com o Botafogo. E não é por acaso, apesar de ser um torneio diferente, não é por acaso que alguém chega que faz o que o Rafael Navarro fez, né? Então vamos dar tempo ao tempo, quem sabe, né, o Abel Ferreira não consegue, e o jogador também não ganha confiança e comece a pôr a bola para a rede. Tá, o Santos empatou com o Novo Horizontino 2-2, vou falar do Santos também, novo treinador. Tá, o Flamengo empatou com o Resende, hein? O Resende estava vencendo por 2-0, dois lances bizonhos do Diego Alves. Assim, absolutamente de você ficar perplexo como um goleiro faz o que fez o Diego, principalmente no primeiro gol. O segundo gol foi erro também, foi bizarro, mas o primeiro gol foi algo absolutamente, assim, para quem não viu, eu faço o convite. Procura o lance do Diego Alves do primeiro gol, foi algo medonho, assim, foi algo medonho. Foi algo que você não vê nem no time de várzea. Sinceramente, só para você ver o tamanho da lambança que fez o Diego Alves, né? O tamanho do problema. Então o Flamengo tomou 2-0 e aí no final do jogo consegue arrancar o empate, a torcida vai, pegou no pé do Gabigol, o Gabigol respondeu, né? Ficou meio indignado. Eu acho que, poxa, um cara como o Gabigol, né? Que, poxa, a representatividade que ele tem, né? A idolatria que ele tem. Pô, o cara que praticamente
ganhou o título da Libertadores 2019, né? Contra o River. Eu acho que ele tinha que ter mais crédito, né? Vem perdendo um pouco de gols, vem, mas, cara, é tempo ao tempo. Assim, é motivo para vaiar o Gabigol num jogo contra o Rezende? Acho que não, né? Acho que é um pouco a mais. Acho que é você criar uma situação desconfortável com o atleta que não precisa. Que é um atleta que também não precisa de. Sim, ele joga sob pressão, ele joga. Tá? Mas eu acho que não precisa. Foi muito a mais o que fez a torcida com o Gabigol. Acho que tem que cobrar sim. Mas, gente, é o Rezende, né? Assim, todo o respeito, mas os caras abriram 2-0, tudo bem. Tem todo esse contexto, né? O torcedor não queria ver o Flamengo perder pro Rezende, mas calma, né? Calma, assim. O Gabigol é um ídolo, né? É um cara que fez tanto pelo Flamengo. Acho que ele merecia um pouquinho mais de paciência do torcedor. Lógico que o torcedor está no seu direito de cobrar, mas acho que ficou devendo, né? Ficou devendo o torcedor aí dar um apoio pro cara, pra ele pôr a bola pra rede, né? O Gabigol, ele é marrento, né? A gente sabe disso. Quando o torcedor pegar no pé, ele costuma responder com gols. Talvez o torcedor pensou isso. Vamos vaiar, que o cara vai ficar pé da vida e ele vai fazer um gol. E aí a gente coloca ele no pedestal de novo. Pode ser também, né? O torcedor sabe que ele responde a essas críticas, a essas vaias, né? Fato é que o Pedro começou como titular. Não sei se foi proposital ou não, né? Depois daquela situação com o Palmeiras, né? Aquela sondagem do Palmeiras, o Pedro vem começando como titular, não fez gol, foi substituído pelo Arrascaeta. Então, falar também brevemente sobre essa situação Pedro e Palmeiras, mas assim, um jogo difícil, o Paulo Souza começa a mexer e ele falou, né? Perguntaram para ele depois a que se deve isso, né? Ele falou mentalidade, né? Antes do jogo ele disse que já percebeu que o time já não tava com aquela mentalidade para você entrar, para você amassar o adversário. Ele vai ter que trabalhar nisso, né? Se ele acha que a mentalidade não tá boa, ele vai ter que selecionar os jogadores que mentalmente aparecem, né? Aparentam estar mais dispostos. Não adianta ele pôr o time que ele acredita e depois justificar falando que é a mentalidade, né? Enfim, eu acho que é um time que está ganhando corpo, é um time que está em evolução. O Paulo Souza faz os seus testes, até pela falta de sequência de uma mesma equipe, é natural que a gente veja isso, né? É natural. Claro que não estava no script, no roteiro do Paulo Souza, os erros do Diego Alves. Se o Diego Alves não tivesse errado, a partida talvez tivesse terminado 0-0 ou o Flamengo tivesse ganhado, né? Que o Flamengo, obviamente, vendo a situação que se encontrava, teve que sair para o jogo, teve que buscar, né? E aí consegue arrancar o empate. Agora, se tivesse 0-0, talvez os jogadores ficassem, vamos levar essa, vamos levar esse empate mesmo, tá tudo certo, né? Às vezes acontece. Ou não, aí começavam a vaiar o Gabigol e ele ganhasse de 1-0, não sei. Aí é só especulação, né? Aí é só no e se não existe. O IC é um multiverso, né? A realidade alternativa. Fato é que o Paulo Souza ele está fazendo seus testes, acho que tem o mérito disso, acho que tem validade disso. O estadual te permite isso. E enquanto ele continuar fazendo testes, ele não manter um time titular, não tem aquele time, pô, vai ser esse time, o titular, e der sequência, a gente vai continuar vendo esses resultados meio bizarros, né? De empatar com times de menor expressão, com todo respeito ao Rezende, mas poxa, não dá para equiparar o Rezende com o Flamengo, né? Então a gente vai continuar vendo esses resultados bizarros enquanto ele continuar fazendo testes, né? A gente sabe quem que é a cavalaria, a gente sabe quem que é o primeiro pelotão, que inclusive venceu o Botafogo, a gente sabe quem é. Então o Paulo Souza está fazendo seus... Ele sabe quem é também. Então ele está fazendo os experimentos dele para tentar dar sequência, assim como faz o Abel Ferreira. Tenta dar ritmo de jogo e caso do Palmeiras, assim, é absolutamente medonho que a gente vê, né, dos reservas do Palmeiras. Do Flamengo não, assim, foi muito mais erro do... E não teve tantos, até que não teve tantos reservas, tiveram vários titulares, é verdade. Mas se não fossem os erros bizarros do Diego Alves, acho que ele vai melhorar também, né? Poxa, tá sem ritmo nenhum, né? E a gente fala aqui, e a gente vê comentaristas de goleiros. O grande problema do goleiro não é a questão física, é o tempo de bola. O cara precisa de ritmo de jogo. Porque às vezes ele vai sair do gol e ele acha que vai dar. Tá vendo a bola vindo e, pô, vai dar. Foi o que aconteceu com o Diego Alves, né?
querendo ser o advogado do diabo aqui, ele tipo, olhou de longe e falou, poxa, dá. Mas ele tá sem ritmo de jogo, não dava, né? Não deu. E aí cometeu uma gafe, né? Óbvio que com mais sequência de jogo ele vai melhorar, isso sem dúvida nenhuma. Mas o Flamengo busca outro goleiro e há boatos de que o Flamengo quer o Santos do Atlético Paranaense, tá? Já que eu falei de Santos, Atlético Paranaense, deixa eu só terminar o giro dos estaduais, tá? Porque o Botafogo perdeu da Portuguesa por 5-3. 5-3. E aí a gente se pergunta, né? Mandou embora o Wenderson Moreira. Falou que ia chegar um português aí. Cadê o cara? Tá aí, cara. Perdeu do Flamengo, agora perde da Portuguesa. Acho que o John Textor tem que se rodear aí de pessoas que entendem um pouco mais de futebol, né? E não tomar decisões no calor do momento, sem muito planejamento. Ele obviamente, ele quer o português, como é que é o nome dele? O Castro, Luiz Castro, né? Ele quer o Luiz Castro. Ele falou, logo após a demissão do Anderson Moreira, ele já falou no nome do Luiz Castro. Mas, poxa, era para estar encaminhado para mandar embora o Anderson Moreira, né? Agora, tá até aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Era só pagar a multa, mas não sei. Ele falou que ia pagar a multa, o treinador ainda não veio. Né? O Aldo Raio, que é o time que ele treina, os caras falaram que ele vai ficar até o final da temporada, até o final do contrato. Então não sei. Tá aí o resultado, né? Por isso que a gente fala. Vai emocionar, vai tomar decisão ali no calor do momento. Né? Você toma a resposta dentro de campo, né? A resposta dentro de campo ela é cruel e ela machuca, né? E o torcedor vai cobrar depois, né? Que vai resolver alguma coisa, não vai, porque o cara não tá nem aí, o clube é dele. Mas o torcedor vai ficar na bronca, né? Vamos falar aqui da situação Pedro, Flamengo e Atlético Paranaense, né? Uma coisa que a gente tem visto, que a gente pôde ver muito, falar primeiro da situação do Pedro, tá? Torcedores do Flamengo revoltados, né? Falando que o Palmeiras está assediando o Pedro. Inclusive alguns apresentadores usando esse termo, assediando o Pedro, né? O que não é assédio, tá? O Palmeiras fez uma consulta. E normalmente quando você vai contratar um jogador, você precisa saber se ele quer vir. E é isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez uma consulta para saber se havia um interesse do Pedro. Ao que, pelas notícias de bastidores, houve um aceno positivo do staff do Pedro, de que o projeto do Palmeiras e a proposta agradavam. Aí precisaria ver, obviamente, se o Flamengo iria fechar negócio, que o Flamengo não vai fechar. O Flamengo não vai aceitar negociar o jogador. Mas isso não é assediar. Né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o Pablo e Ceará. Pablo e Santos. O Ceará se acertou com o São Paulo. O Santos se acertou com o São Paulo. Mas o jogador não queria ir. Então isso não é assediar, é você fazer uma consulta. O que o torcedor fica bravo, mas não sabe, o Flamengo fez a mesma coisa, né? Para montar esse super elenco, o elenco super campeão de 2019, assediou, entre aspas, o Arrascaeta, assediou o Bruno Henrique, né? Agora vem assediando o Santos, então o goleiro do Atlético Paranaense. Por isso que eu coloquei o Atlético Paranaense nessa discussão, né? Então, pedir para o torcedor rubro-negro um pouco de calma, porque o que o Palmeiras fez é o que o Flamengo faz e que qualquer clube faz. Você precisa saber se há uma intenção, se o projeto agrada ao jogador. Porque se o Palmeiras compra, de repente, vamos supor aí, o Flamengo, o Palmeiras quer pagar 30 milhões de euros. Fala-se que a multa é de 100 milhões, mas, poxa, 30 milhões de euros, acho que nem o Flamengo sonha em receber isso pelo Pedro. Se o Palmeiras chegasse nessa loucura de oferecer 30 milhões de euros, eu acho que o Flamengo fecharia, tá? Sincero, honestamente. O Palmeiras não vai chegar nesse valor. O Palmeiras, através do empresário do Pedro, sugeriu 20 milhões. O Flamengo não vai aceitar. O Flamengo pagou acho que 14 milhões por aí. Se pagar o dobro do que o Flamengo pagou, o Palmeiras leva, né? Então se oferecesse 30 milhões, não é o dobro, mas 30 milhões eu acho que o Palmeiras levava. 30 milhões é o dobro, Falei 14, né? Acho que é 14, se eu não me engano. É por aí. E aí daria 20 e tantos milhões, quase 30 milhões de euros. Então, se o Palmeiras pagasse 30 milhões, eu acho que o Flamengo fechava. Mesmo que fosse para
para reforçar um rival, tá? Essa história de que, não vou, assim, quando o dinheiro falar mais alto, a gente sabe que não tem como segurar, tá? Então, se o Palmeiras oferecesse, eu acho, sinceramente, que o Flamengo fecharia. Por mais que fosse por uma questão de rival e tudo mais, que a multa, eles falam, cita-se a multa para justamente fechar a porta, tá? Mas nada é impossível no meio do futebol e essas multas nunca são pagas, né? Se fossem pagas, tivessem que pagar essa multa, poucas negociações ocorreriam, tá? Então, o que o Palmeiras fez é absolutamente comum, tá? O torcedor rubro-negro não precisa... começa a assediar o Everton, começa a assediar o Gustavo Gomes. Não é assediar, o Flamengo pode fazer uma coisa, véio, faz uma consulta. Isso não é assediar, é uma consulta. Porque é o que eu citei, o caso do Pablo. Não adianta você fechar com o clube e depois se o jogador não quiser ir, não vai acontecer o negócio, entendeu? O Pablo não foi pro Ceará, o Pablo não foi pro Santos. Então isso é normal, cara. Normal, sim. Você precisa entender primeiro se o jogador teria interesse para depois você entender o clube. É óbvio que o Palmeiras não falou diretamente com o Flamengo após o ok do Pedro, do staff do Pedro, deixou pro empresário do Pedro, né? Tentar alguma coisa ali e lançar a ideia de 20 milhões. É o que é notícia de bastidor, a gente não sabe se é verdade ou não, tá? Mas é isso, sim. Acho muito difícil o negócio acontecer, porque o Palmeiras sempre fala, a presidente do Palmeiras sempre fala que não vai cometer loucuras. E assim, acho que 30 milhões levava, mas é um valor absolutamente fora dos padrões brasileiros. 30 milhões de euros. Faz as contas aí, né? Faz as contas. É mais de 100 milhões de reais, né? 100 mil, o euro tá o quê? 5, 6, 7? Eu não sei quanto tá o euro, sinceramente. O dólar eu sei que tá 5, né? Então, pô, se o euro sempre é mais que o dólar. Pô, se o dólar é 5, 30 milhões de dólares seria 150 milhões de reais. É um valor absurdo. Por isso que eu falo, eu acho que o Flamengo aceitaria essa quantia aí. Mas pro Palmeiras chegar nesse valor, não vai chegar. Então, apesar do torcedor palmeirense ter mexido com o imaginário do torcedor palmeirense, isso infelizmente não vai acontecer. Claro que se o Palmeiras quisesse ter um centroavante como jogador, teria que oferecer, teria que chegar nesse valor, teria que tentar negociar, nem que seja por bastidor, por um intermediário, um cara que manja, né, que tem um bom relacionamento com as duas equipes, né, fazer um intermediário, enfim, o Palmeiras teria que se usar de vários recursos agora, teria que pôr dinheiro na mesa. E fica claro, cada vez mais claro, que o Palmeiras carece de um jogador com essa qualidade. Carece demais com um jogador dessa qualidade, mas não vai acontecer, né? O torcedor pode sonhar, mas é muito improvável que isso aconteça, porque o Palmeiras vai ter que 100 milhões de euros, isso não vai acontecer. E o Flamengo também só fala isso para deixar o torcedor calmo, tá? Mas repito, se o Palmeiras chegasse a 30 milhões, aí eu acho que ia avançar no coração da gestão rubro-negra. Acho que ia mexer sim, tá? Então acho muito óbvio, eu acho muito difícil que o Palmeiras chegue em valores dessa quantia. Por isso que eu falo, é praticamente impossível, é um negócio muito improvável de acontecer. Para finalizar, Vitor Pereira está em São Paulo, já foi conhecer o CT do Corinthians, né? Tem vídeo aí de que ele já foi conhecer os jogadores, né? A torcida está empolgada, o contrato dele é curto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Questão do Jadson, né? Não temos novidades ainda desse caso do Jadson, né? E se você me perguntar o que aconteceu, a gente não sabe, né? Os advogados do Jadson entraram acionaram aí o Corinthians na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Esse é um órgão vinculado à CBF, tá? Para impedir o Corinthians de registrar jogadores que estão chegando, inclusive treinadores. E isso poderia barrar a inscrição do Vitor Pereira no BID, Boletim Informativo. Então, a gente não sabe o desenrolar dessa história. A gente sabe que os advogados do Jadson acionaram esse mecanismo. O Jadson foi depois perseguido por alguns torcedores. Ele fez uma publicação falando que tem o maior respeito pelo Corinthians, que não sabia que os advogados dele tomaram essa decisão. Agora sim,
Ele pode até não saber, mas que ele deixou nas mãos dos advogados fazerem o que era necessário para conseguir receber esse valor, ele deixou. Então, tem muito o que fazer. Assim, ele não precisa nem se justificar, o Jadson, na minha opinião. Porque o Corinthians deve cerca de 10 milhões para o Jadson, e desde quando ele saiu em 2019, que foi acordado, né, o pagamento de forma parcelada dos dividendos. E o Corinthians, desde 2019, hein? A gente está em 2022. O Corinthians não pagou uma parcela. Não é que o Corinthians pagou depois passou um mês, pagou mais um no terceiro mês. O Corinthians não pagou uma parcela. Uma. Então o Jadson não tem que se desculpar. O torcedor o torcedor tem que se revoltar com a gestão, que se gaba de falar que manteve a dívida estável e tenta ainda queimar jornalistas que estão fazendo o trabalho deles, né? Agora, cumprir compromissos, aí depois é mais fácil o torcedor ir atrás do Jadson, né? Que precisa receber aquilo que todo trabalhador tem que receber. É aquela analogia: se você é mandado embora do seu emprego, você espera receber a sua rescisão. Se o empregador não pagar, o que você vai fazer? Você vai acionar a justiça. Aí você vê uma empresa, que no caso é o Corinthians, que não paga o que deve para o Jadson, contratando jogadores, né, a peso de ouro, traz um treinador e comissão técnica que vai custar mais de 1,5 milhão por mês, e o cara não recebeu uma parcela, cara, assim é realmente muito complicado, né? Então não tem que se justificar em nada o Jadson. Acho que é coisa acho que não vai barrar nada. A questão do Vitor Pereira não vai barrar nada. Assim, é mais algo para chamar a atenção, porque agora o Corinthians vai se ver obrigado a chamar os advogados do Jadson e negociar um novo acordo, né? Que já vai ser muito mais do que 10 milhões. Sim, você vê que é uma bola de neve. Aquilo que a gente fala do estádio, que a gente sempre falou aqui no podcast, é uma bola de neve. Assim, essa coisa de postergar o pagamento da dívida só está piorando a situação, porque os juros vai incidir. Então, assim, se você deixa de pagar esse mês seu cartão de crédito, você está devendo R$ 10 no cartão. Se deixa de pagar esse mês, no mês que vem o valor vai passar a ser, vamos supor que passa a ser 110. R$ 10 de juros, tá? Se você não pagar no próximo mês, os juros vai incidir não sobre R$ 100 que você devia no começo, vai incidir sobre R$ 110. E por aí vai. Então, assim, se a dívida do Jadson era de, sei lá, não sei quanto era a dívida original, hoje fala que é cerca de 10 milhões de reais, mas lá atrás devia ser muito menos, devia ser algo, sei lá, 8 milhões e pouco, 7 milhões e pouco. A dívida vão passando-se os meses, os juros vão incidindo, só que os juros incidem sobre o novo valor. Os juros não incidem sobre o valor original, que já era alto, né? Então, quanto mais tempo passar, esses 10 milhões vão virar 20, vão virar 30. Se o clube não se tomar uma atitude responsável agora, é claro, aí tem 1 bilhão de dívidas. Pô, tem que pagar tanta gente. Mas agora o Jadson tomou os advogados do Jadson acionaram esse mecanismo e agora o Corinthians se vê obrigado, né, a negociar algum acordo novamente, né? Mas já vai perder muita grana. É isso que a gente sempre critica em relação às dívidas. E aí não é maldade. Porque as pessoas acham que é maldade, né? Tem gente que gosta de tampar o olho com a peneira para fingir que tá protegendo do sol, mas não tá protegendo nada. Então, são dessas coisas que a gente se preocupa e não é na maldade que a gente fala. É realmente uma preocupação legítima, né? Porque contrata uma comissão técnica que vai custar cerca de 1 milhão e 700 por mês, com dívidas de 10 milhões com o Jadson, por exemplo. E não é só o Jadson, né? Tem várias outras dívidas, né, que vão se acumulando e vão incidindo juros e vão piorando a situação do Corinthians. Então, acho que não vai acontecer absolutamente nada em relação a bloquear aí o registro de novos jogadores, treinador aí no BID, mas agora vai ter que negociar com os advogados do Jadson e pro jogador talvez fique melhor, né? Possa receber alguma coisa, porque não receber nada até agora, desde 2019, é no mínimo uma cara de pau, uma falta de respeito, né? Para finalizar, o Santos contratou Fabián Bustos. O Santos foi rápido no mercado, trouxe um argentino, né? Apesar de argentino, ele fez a sua carreira como treinador no Equador, né? Fez um trabalho recente
um bom trabalho, aliás, no Barcelona de Guayaquil, né? E o Santos conseguiu contratá-lo e diz que teve uma despedida, ele deu uma entrevista ao lado, uma coletiva ao lado do presidente do clube, ele chorou, o torcedor se despediu dele, o cara saiu do Equador, assim, com honrarias, né? Então, assim, o que a gente pode dizer de um treinador como esse? Poxa, que o cara é diferente. Claro que o futebol equatoriano é totalmente diferente do argentino e diferente do brasileiro. Ele vai cara, assim, ele vai ter muitos problemas aqui no futebol brasileiro, muito diferente. Muito diferente. O Equador é muito menor que o Brasil. Se pensar em campeonato estadual. Ele entende de campeonatos continentais, mas disputar um campeonato nacional com o Santos é praticamente a mesma coisa que disputar um campeonato continental, porque o Brasil é gigantesco. Tá? E tem times do Nordeste, tem times no extremo sul do Brasil, né? Times de Porto Alegre, times do Ceará. Então, assim, são dois eixos muito distantes, com variações climáticas muito distintas também. Então ele vai sentir, obviamente, sem falar isso, mas é um cara que conhece a América do Sul. E repito, assim, a forma como ele saiu do Equador, ovacionado, né, deixa uma boa impressão de que é um cara diferente. Tá? Então o Santos contrata um nome muito promissor, foi muito rápido no mercado, tá? Não perdeu tempo e o Edu Dracena trabalhou com a realidade que ele tinha, né? Fez diferente, por exemplo, do Corinthians, né? O Corinthians queria um treinador português, ficou aí 20 dias sem treinador, porque viu o drama do Flamengo, viu o drama do Galo. Inclusive o Galo nem contratou português por causa dessa dificuldade. E o Corinthians foi tentar a sorte também. Deu tudo certo, deu tudo certo. Isso, o trabalho do Vitor Pereira foi magnífico, perfeito, assim. Valeu apenas 20 dias, mas o Santos não quis entrar nessa aventura. É óbvio, o Santos tá, assim, tá uma tiriça o time do Santos, né? Tem jogadores bons, tem jogadores promissores, e com o Fábio Carille a gente já viu atuações parcialmente interessantes, parcialmente. Então acho que o Fabian Bustos vai ter muito trabalho e quanto antes chegar melhor, já tá no Brasil, né? Já desembarcou em São Paulo, então vai começar o trabalho muito rápido. Muito boa essa manobra aí que fez o Santos para trazer o treinador que já tinha dito que tinha interesse em trabalhar no Brasil. Então, assim, um trabalho excepcional do departamento de futebol do Santos, que apesar de todas as suas limitações, consegue trazer um treinador promissor, um estrangeiro com visões de futebol diferentes. E isso pode ajudar bastante a equipe santista, tá? Uma coisa que eu não falei, a gente tava falando de Corinthians, e Vitor Pereira, o contrato dele vai até o final dessa temporada, né? É um contrato curto, né? Porque o treinador ele foi honesto. Ele deu uma entrevista falando que queria atuar no futebol inglês, que já estava negociando, mas que o negócio não foi para frente. Pô, já mostra muito do caráter do cara, né? Porque o cara já fala, assim, a intenção não era vir pro Brasil, era ficar, né, na Europa, era treinar um clube inglês. Não deu certo, né? Tive outros problemas, né? A situação da sogra dele. E aí agora as coisas acabaram coincidindo nesse segundo momento, né? Segunda conversa com o Corinthians. E ele acabou topando. O contrato curto é muito em virtude disso, assim, da incerteza dele dar certo no Corinthians. E também eu acho que de uma possibilidade dele ir para o mercado europeu, né? E eu acho que fica ali. O Fernando Lázaro fica na sombra do Vitor Pereira, porque eu acho que ele pode ser um sucessor. Eu acho de fato que o Fernando Lázaro pode ser um sucessor pro Corinthians, tá? Se chegar no final do contrato, o Vitor Pereira fazer um grande trabalho, o Corinthians tentar renovar, ele não quiser, eu acho que o Fernando Lázaro, posso estar muito precipitado, o torcedor pode achar que eu tô viajando, mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Ele vai ficar agora na cola de um treinador com muita personalidade, com muita bagagem, e o Corinthians certamente está olhando para isso. Fica na cola do cara, se prepara, tá? Porque se tudo der certo para você, você pode de fato ser efetivado. Acho que não é nenhuma, para mim, pelo menos na minha imaginação, isso não é nenhum absurdo. Pelo trabalho que ele já fez, tá? E agora se mantendo na comissão técnica, podendo observar de perto aí o trabalho do
do Vitor Pereira, né? Pode ser, tá? Pode ser. Mas a gente vai acompanhar o trabalho, também é muito promissor, né? Treinador de boas ideias. A gente vai seguir acompanhando e torcer pelo melhor, desejar sucesso tanto para o Vitor Pereira agora, quanto para o Fabian Bustos Santos, que já recentemente tentou aí umas empreitadas de treinadores estrangeiros, né? Veio o Ariel Roland, teve um português também, qual que era o nome dele? Eu esqueci o nome do português. Poxa, agora me falha a memória, esqueci o nome do português que veio treinar o Santos também. Não deu certo também. Então o Santos já teve aí, deu certo com o Sampaoli. Então já teve umas empreitadas aí. Vamos desejar sucesso, esperar que dê tudo certo, né, pro Fabian Bus, para que ele consiga fazer também um grande trabalho, como ele fez no Equador, e faça um grande trabalho aqui no Brasil também, aqui na Vila Belmiro, tá certo? Galera, por hoje eu finalizo o podcast. Tentei enxugar um pouco, mas que a gente fala? A gente vai estendendo os assuntos, vai puxando um aqui, outro ali, passamos rapidamente pelos estaduais e por hoje a gente encerra, tá? Deixar sempre o convite aberto, quiser que eu dê um pouco mais de destaque para o seu clube de coração, para o seu estadual, deixa o comentário aí embaixo, a gente vem no próximo podcast, a gente tenta trazer mais discussão para vocês. Tudo que envolve o mundo da bola, não falei das polêmicas, tá? Quero deixar se eu for falar do que aconteceu no Grenal, eu vou ficar aqui mais 1h30 falando, tá? Então isso aqui vai ficar para amanhã. Questão das torcidas, né? Questão da bomba no ônibus Bahia, que a gente já falou. Eu quero falar mais sobre isso, porque o Bahia jogou, não tinha que ter jogado. Tinha que ter feito o que o Grêmio fez. O Grêmio não jogou. E é isso que tem que fazer. Você não pode dar razão para um cara desse. E aí não adianta o Guto Ferreira depois falar que honramos a camisa. Para quem pensa que nós fomos intimidados, na cabeça do cara que cometeu o atentado, já se justificou. O Bahia legitimou a ação deles. O Guto Ferreira não pode falar isso agora, porque não adianta ele falar isso agora. A atitude do Bahia entrar em campo e vencer na cabeça do criminoso, do cara que cometeu o atentado, foi legitimado a ação dele. Eu fiz aquilo, caraca, poderia ter machucado mais gravemente alguém, mas tudo certo, deu tudo certo, a nossa pressão deu certo, né? Então na cabeça do cara é isso, tá? Então vou deixar para falar amanhã, deixar um podcast para falar só disso amanhã, porque senão a gente vai ficar aqui mais 2 horas falando sobre o assunto. E eu vou encerrar por hoje, desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até amanhã. Tchau.